Olá, pessoal, boa tarde. Vamos já iniciar então a nossa revisão de geografia. Como alguns já devem ter visto no grupo, ou então acho que eu sou o primeiro professor que vai dar a notícia, que tudo indica que no dia 10 o retorno das aulas elas já vão ser autorizadas. Então, dia 10 do próximo mês, pelo menos foi o que saiu no jornal e o que ficou decidido no estado, é que vocês no dia 10 do próximo mês já estão retornando. Então, basicamente, só faltam 11 dias para que a gente volte para a sala de aula. Eu sei que a maioria não vão voltarem, até porque eu acho que não é obrigatória, assim como no estado também não é obrigado, porque estamos passando por um período de pandemia, mas enfim, dia 10, né, quem quiser votar, eu acho que esse sim deve conversar com os pais de vocês para saberem quem vota e quem não vota esse ano. E enfim, na semana que vem, antes da gente retornar para nossas aulas presenciais, nós vamos ter uma avaliação diagnóstica. Uma avaliação diagnóstica é uma forma de verificar a aprendizagem de vocês, o que vocês aprenderam, o que vocês não estão conseguindo assimilar. Então, não é uma nota realmente obrigatória. Porém, como nós já estamos retornando, e já acabou a terceira unidade, nós já estamos na quarta unidade, não é? Faltando apenas pouco mais de um mês para terminarem as aulas, então nós não poderíamos deixar de fazer uma avaliação diagnóstica para verificar o que é que vocês estão aprendendo e o que não conseguiram assimilar. Todo mundo está conseguindo me ouvir bem, não é? Sim? Estão conseguindo me ouvir? Sim, estou ouvindo. Ok. Então vamos lá, pessoal. Então a nossa avaliação, a nossa atividade avaliativa, ela vai ser bem simples. Vai ser sobre o tempo e o clima. O tempo, como nós vimos, as condições climáticas, são as condições da atmosfera que sempre estão mudando. Já o clima são características da atmosfera de um determinado lugar que não mudam, a não ser durante milhões de anos para que o clima ele consiga mudar. Então a gente vê que o tempo e o clima são condições totalmente diferentes. O tempo vai ser então, o tempo então ele não muda, são o que nós vamos dizer, o clima, o tempo, ele vai ser as condições da atmosfera de um determinado lugar. Então a gente vê que o tempo ele pode mudar constantemente, porque ele vai ser a condição de um tempo em um determinado lugar. Então a gente vê que o tempo são as condições da atmosfera em um determinado tempo e em um determinado lugar. Então a gente vê que a atmosfera que o tempo são as condições passageiras da atmosfera. Tudo que muda com facilidade na nossa atmosfera, essa mudança que acontece na atmosfera, ela é chamada de tempo. Quando a gente fala de clima, nós estamos falando de principalmente o quê? São as características da atmosfera que não mudam de um determinado lugar. Por exemplo, nós temos hoje um tempo que está muito quente. Então, as características, por exemplo, nós vamos ver a condição atualmente do tempo, do local em que nós estamos, nós vamos dizer que o tempo está muito quente. Agora, se eu quisesse falar em relação ao clima da nossa região Nordeste, o clima da nossa região ele é semiárido. Sempre ele foi e sempre ele será semiárido. Eu não posso dizer, por exemplo, que o clima da nossa região é um clima frio, ou então é o clima polar, ou então é o clima, vamos dizer, equatorial. Não. O clima são as características que pertencem a um determinado lugar. As características da atmosfera de um determinado lugar é o que nós vamos chamar de clima. O clima ele pode mudar de acordo com a altitude, de acordo com a relação de uma região em relação ao Sol, ou então em relação se está próximo ou distante do mar, se recebe uma massa de ar fria ou massa de ar quente que vem do Oceano Atlântico ou Pacífico. Então... Oi. Oi. Então,
por isso que lá em Buíque, porque é em cima de uma serra, é por isso que lá é mais frio que aqui. Exatamente. A gente sempre vai observar que lugares que são mais altos, eles sempre vão serem mais frios. Isso é unânime. Sempre vai acontecer isso. A gente vê que o clima de uma região, ela vai mudar de uma região para outra de acordo com 4 fatores. Primeiro, com a altitude. Se for um lugar que é muito baixo, vai ser muito quente, como nós aqui em Venturosa. Se for um lugar que é mais alto, como Garanhuns ou então como Buíque, durante a noite ele sempre vai ser mais frio. Se outro fator é o que? A posição de um determinado lugar ou de uma determinada região em relação ao Sol. Por exemplo, nós vimos na semana passada que a Terra ela é dividida em 5 zonas climáticas. E essas zonas climáticas é o quê? Se a gente pegar o planeta Terra, nós vamos observar que a região do meio da Terra ela vai estar bem diretamente relacionada ao quê? Vai receber mais raios solares. E as regiões que estão mais distantes vão receberem menos raios solares. A gente vê então que além da posição da Terra em relação ao Sol, em relação se um lugar for alto vai ser mais frio, nós vamos ver que também existe o quê? Se um lugar ele está próximo ao mar, nós vamos ver que ele não vai mudar de temperatura facilmente. Por isso que as capitais sempre elas são mais quentes. Não existe nenhuma capital, por exemplo, próxima ao mar que seja fria. A gente vê, por exemplo, o Rio de Janeiro ainda é mais quente que aqui, da nossa região. Pelo menos durante o verão, sim. Nós vamos ter também outra questão, que vai ser, por exemplo, a questão das correntes marítimas. Uma região que se encontra mais próxima ao mar, nós vamos ver que ela recebe uma corrente marítima. E essa corrente marítima ela pode chegar ao interior do Brasil ou ela não pode chegar. Essa corrente marítima, por exemplo, ela pode ser uma corrente marítima, ou seja, uma massa de ar quente, uma massa de ar frio. Então, por isso que nós vamos observar que cada lugar do planeta vai ter a atmosfera de cada lugar, ou seja, o ar de cada lugar, ele vai ter características particulares àquele determinado lugar. Por isso que nós vamos ver que cada região do mundo ela vai ter um clima que é diferente. E quando eu falo de clima, eu estou falando das características que pertencem a um determinado lugar. Características todo mundo sabe o que é, não é? Características é aquilo que pertence a um determinado lugar. São aquelas qualidades, são aquilo que vai pertencer a um determinado lugar. E assim a gente vai observar que o tempo é as condições momentâneas da atmosfera. Já o que a gente fala, por exemplo, de clima, são as características da atmosfera de um determinado lugar. Quando eu falo atmosfera, eu estou falando do ar que está ao nosso redor. Por exemplo, o tempo ele está quente, mas também o clima da nossa região ele vai ser o clima semiárido, certo? O tempo, daqui a pouco, por exemplo, à noite, ele pode ser um clima frio, porque ele vai mudar de acordo com as condições da atmosfera. Com o passar do tempo, ele vai mudando constantemente. Já o clima, ele não muda, ok? A gente vai observar então, pessoal, como alguns apresentado na semana passada, nós vimos então que o planeta existe 10 tipos de climas diferentes. Nós temos o clima tropical, que é um clima que ele sempre vai ter uma temperatura de acima de 18 graus. Inclusive, por exemplo, hoje no Brasil aqui em Venturosa chegamos a 37, né? Estamos acima da média, quase no deserto. A gente vê então, por exemplo, que aqui na região de clima tropical, a gente pode observar então que existe apenas realmente 2 estações do ano, que vai ser o inverno e o verão. Nós vamos ver que o clima tropical também, vai ser um clima que existe pouca chuva, não é? Que vai ser uma pouca precipitação. E principalmente a gente vai observar que esse clima tropical que vai ter a estação seca e a estação chuvosa, a gente pode observar também que esse clima ele tem que ter uma vegetação adequada para esse clima. Por exemplo, o clima tropical vai ter uma vegetação que ela é tropical. E essa vegetação tropical, ela é feita de quê?
nós vamos observar que a vegetação tropical ela vai ser representada por quê? Principalmente porque ela vai representar uma das maiores diversidades de plantas que existe no mundo. A gente pode observar que essa região da mata da floresta tropical ela é representada por plantas grandes, plantas que têm as folhas grandes, largas, e principalmente a gente vê que elas estão adequadas ao clima quente que existe em lugares quentes aqui, como por exemplo o Brasil. Por exemplo, a floresta tropical que a gente pode ver vai ser a Mata Atlântica. Não é? Hoje, nós só temos 7% do que existia antigamente aqui no Brasil. Por exemplo, nós temos aqui em parte do Nordeste. A seguir, nós temos a chamada floresta equatorial. A floresta equatorial, ou clima equatorial, é um clima que é muito quente e que chove bastante devido a ser muito quente e provocar chuvas. A gente vê, por exemplo, que esse clima equatorial ele está presente em países próximos à linha do Equador. Por isso que é um clima equatorial. E é o lugar do planeta que mais recebe raios solares. A gente vê, por exemplo, qual vai ser então o tipo de vegetação desse tipo de clima equatorial. Nós vamos ver que é a chamada floresta equatorial. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil uma floresta equatorial, que vai ser a floresta amazônica. O clima da Amazônia é o clima equatorial, quente e úmido. E temos também a floresta da Amazônia, vai ser uma floresta equatorial. É uma floresta que ela tem plantas muito altas, que ela vai ter a copa, que é a parte de cima da árvore. Elas são muito largas e fechadas, e as folhas delas são largas e compridas. Então a gente vê que esse clima equatorial, ele vai ter uma floresta que é equatorial. São plantas grandes com as folhas grandes e largas. Nós temos também o clima temperado. E o clima temperado, pessoal, é o clima, por exemplo, dos Estados Unidos. A gente vê que acima da linha do Equador e na parte também de baixo, nós vamos ter um clima que ele é chamado de temperado. Esse clima temperado é um clima que ele vai ser mais frio, não é tão quente. Nós vamos dizer que esse clima temperado, ele tem o quê? As estações do ano bem definidas. Nós vamos ter o outono, o inverno, a primavera e o verão. Nós vamos dizer que esse clima temperado, sempre ele vai ser mais frio. Nós não podemos comparar, por exemplo, o clima lá dos Estados Unidos, de grande parte, com o nosso clima tropical aqui do Brasil. Lá sempre durante todo o ano, e principalmente no final do ano, que eles estarão passando pelo inverno, grande parte dos Estados Unidos vai nevar, porque eles têm um clima chamado de clima temperado. Quando a gente fala do clima temperado, nós temos um tipo de planta que pertence principalmente a lá, que vai ser o quê? Que são as plantas chamadas de caducifólias, ou que são chamadas de vegetação temperada, ou que nós podemos chamar floresta temperada, ou então chamado de plantas, ou chamado de floresta caducifólia. O que significa uma floresta temperada ou caducifólias? São plantas que têm as folhas, elas vão caindo durante o inverno. Então a gente vê que durante o inverno, as plantas de clima temperado dos Estados Unidos, como de grande parte da Europa, pessoal, a gente vê que essas plantas elas vão perderem as folhas por causa do inverno. E depois, quando inicia a primavera, as folhas novamente voltam a surgir. Então a gente vê que o clima temperado vai ter uma vegetação temperada ou chamada de plantas caducas ou caducifólias. São plantas que se adequam a um determinado clima, certo? Oi? As folhas vão caindo, o inverno não tem folha, na primavera. Eu não entendi. As folhas vão se perdendo no outono, no inverno elas perdem completamente e você vai perdendo o inverno. Exatamente, que foi o termo que você apresentou, não foi? Na aula passada. São plantas que perdem as folhas
durante o inverno. E na primavera voltam a criar. Ô, Abel, não entendi a sua pergunta. Qual é o nome daquela coisa lá que tem nas folhas? Que são o quê? Aquelas plantas dos filmes que fica caindo as folhas. Qual é o nome dela? Nos Estados Unidos. Ah, são caducifólias. São essas aqui. Olha, aqui. Por exemplo, não sei se vocês já observaram, mas lá no desenho do Pica-Pau, representa, por exemplo, os Estados Unidos, até porque ele foi feito lá. Se vocês observarem, tem aquela época que ele vai enfrentar o inverno, né? E ele começa a juntar a comida perto dele, para que ele não passe fome durante o inverno. Se vocês observarem, vai ter uma parte que as folhas daquelas plantas, elas vão começarem a se balançarem e as folhas elas vão caírem. Aquele tipo de planta, ele vai fazer parte da chamada vegetação temperada ou chamada de floresta caducifólia. Grande parte da floresta dos Estados Unidos, ela é assim. Não são todas as árvores, não. A gente vê que a parte fria... A gente vê, por exemplo, que a grande parte da floresta dos Estados Unidos, como lá tem o clima temperado, que é mais frio, a gente vê que as plantas são chamadas de caducifólias ou chamadas de plantas caducas. Caduca, lembra o quê? Como se fosse velha mesmo. A gente vê então que essas plantas caducas, são plantas então que perdem as folhas durante o inverno. Na primavera, novamente elas começam a renascer, novamente a ressurgirem, ok? Ficou claro, Abel? São plantas caducas, certo? São essas aqui, por exemplo. A gente não vê tanto aqui no Brasil, a gente vai encontrar mais em lugares frios. Como, por exemplo, na Europa, tem muita floresta, plantas caducas. Lá nos Estados Unidos também tem. Nós vamos ter na Ásia, também existe o clima temperado. E a floresta temperada também. Nós temos aqui, por exemplo, o chamado clima frio. Quando a gente fala do clima frio, nós vamos encontrar principalmente o território russo. Quando a gente fala do clima frio, nós vamos observar então que o clima frio ele vai ser o quê? Climas, principalmente que a gente vê um clima que ele vai ter temperaturas negativas e a vegetação que existe em um clima frio, nós vamos ver que elas são chamadas de caducifólias. Quando a gente fala então desse clima frio, a gente vai observar então que esse tipo de plantas que existe aqui, como por exemplo o pinheiro, esse tipo de plantas pode ser chamado de vegetação fria ou então de vegetação que nós chamamos de, vamos dizer aqui, esse clima frio ele vai possuir então um tipo de vegetação que ele vai ser chamado de floresta de coníferas. O que significa uma floresta de coníferas? Se a gente observar, por exemplo, essas árvores aqui, elas têm o formato de um cone. Todo mundo sabe o que é um cone, não é? Tem uma parte mais larga e ele vai ficando mais fino. A gente vê que esse tipo de vegetação do clima frio, por exemplo, da Rússia, nós vamos observar que esse clima frio também aparece no Canadá, aqui no continente americano, porque lá é muito frio. Nós vamos observar que o clima frio, que é um lugar que apresenta temperaturas negativas, a vegetação desse local tem um tipo de plantas que é chamado de coníferas. E o que significa uma planta que é chamada de conífera? São plantas que têm as folhas em formato de cone. Por quê? Como elas têm o formato de cone? Porque elas vão terem a base dela é mais larga e a ponta sempre ela vai ser mais fina. A gente vê que essas plantas elas têm as folhas assim, principalmente porque elas são adequadas a lugares que tem gelo. Porque quando o gelo ele cai na folha, a gente vê que ela vai o quê? Acabar caindo. A folha, como ela tem o formato de cone, não vai ficar uma parte do gelo sustenta na parte mais larga e o restante vai cair no chão, para que assim as folhas não caiam. Veja como a natureza realmente ela é bem interessante. A gente vê que cada lugar que tem um clima vai ter plantas que são adequadas a esse tipo de clima. Eu não vou encontrar um cacto
lá na Rússia, não é? Eu não vou encontrar, por exemplo, por quê? Porque lá eles têm um clima muito frio, né? Sempre vai ser o inverno da Rússia, ele chega, por exemplo, a 40 graus negativos. Então a gente vai observar que o clima ele vai ter uma vegetação 40 graus. A gente vê, pois ela é muito frio. Então a gente vê que cada lugar tem um tipo de clima e tem um tipo de vegetação adequado. Os dois últimos tipos de climas que vocês realmente podem confundir vai ser o temperado e o frio. O temperado são as plantas caducas. O clima frio são as plantas chamadas de coníferas, certo? São plantas que têm o formato de um cone. Nós temos, por exemplo, aqui o clima subtropical. O clima subtropical, sub quer dizer abaixo, tropical, abaixo do clima tropical. Nós vamos dizer, por exemplo, um lugar que tem um clima tropical, abaixo dele tem um clima subtropical. É um local que ele vai ter o clima mais frio. Certo. São lugares, por exemplo, que a gente vai observar, são lugares que têm um clima mais frio. Nós vamos dizer que tem as estações do ano bem definidas, não é? O outono, o inverno, a primavera e o verão. E a gente vê que esse clima subtropical, ele vai ter uma temperatura que ela é mais fria. A gente vai encontrar, por exemplo, que esses lugares que tem o clima subtropical também vai ter uma vegetação que ela é chamada de subtropical. Quais são as características de um lugar que tem, por exemplo, que vamos encontrar, por exemplo, uma vegetação subtropical? Lugares que são mais frios, que estão próximos ao tropical. A gente vai encontrar, por exemplo, que são plantas que são altas. E aqui no Brasil, por exemplo, nós vamos ver que esse tipo de planta ele está adequado a um lugar que é mais frio. Por exemplo, nós vamos encontrar, por exemplo, a mata de araucárias. As araucárias são plantas que se encontram lá na região sul e sudeste aqui do Brasil. Por isso que a gente fala que São Paulo tem um clima que ele é diferente do restante do Brasil. Lá não é um clima temperado, não é um clima frio, não é um clima polar. Lá é um clima chamado de vai ser então aqui chamado de subtropical. É um clima que ele é mais frio. É um clima que ele vai ter as estações do ano bem mais definidas. Então é errado quando algumas pessoas, por exemplo, lá de São Paulo falam, da região sudeste do Brasil, falam, por exemplo, que São Paulo tem um clima frio. Ele vai ter um clima subtropical. Realmente ele tem uma característica que é de ser menos quente do que a nossa região, o restante do território brasileiro. Mas o clima de lá é chamado de subtropical. Ok? Por isso que a vegetação de lá também, as plantas de lá são diferentes daqui. Nós vamos encontrar as araucárias, que é típica da vegetação, do clima chamado de subtropical. Oi? O pessoal costuma falar bastante que, tipo assim, se a minha região tiver um pouco fria, eles dizem, o clima é frio aqui, o clima é frio, não. É. O clima aí, meu filho, não é só frio. O clima é quente, é o tempo que está mudando, não é? É isso. Aí nós temos então aqui o clima deserto. O clima deserto a gente vê que tem temperaturas, vai ter temperaturas acima de 38, 40 graus. Nós vamos ver que esse clima ele é muito quente durante o dia e à noite ele é muito frio. A gente vê que um deserto ele vai ter essa característica porque ele vai ser o quê? Ele não consegue segurar a temperatura. Então facilmente aquele local ele vai mudar a temperatura com muita facilidade. A gente vê que a vegetação de um clima desértico vai ser uma vegetação o quê? A vegetação também ela vai ser principalmente formada então por plantas que não têm folhas. Na maioria das vezes a gente vê que a vegetação ela pode ser bem pequenininha, plantas pequenas, ou então ela vai ter plantas que têm espinhos. Essas plantas que têm espinho do deserto, elas são chamadas de xerófilas. São plantas que se adequam a lugares que têm um clima seco, um clima muito quente, que não vai ter muitas chuvas. E a gente vê por que as plantas elas têm espinho. Nós vamos dizer, por exemplo, a vegetação aqui do Nordeste,
ela vai ter uma semelhança muito grande com plantas que existem no deserto, não é? Nós temos o clima semiárido. E a gente vê essas plantas... Oi? É verdade que lá na região desértica tem bastante flores, assim. Que existe o que? Eu não entendi. Tipo assim, muitos piolhos, essas coisas. Não. É porque antes o povo rapava o cabelo e fazia uma peruca para os piolhos não é? Pra não ficar coçando. Aí faz uma peruca pra botar. Não, acho que é um mito isso. Certo? Não, tá certo. A gente não pode generalizar, só algumas regiões só. Aí nós temos então aqui a vegetação do deserto, ela vai ser chamada de xerófilas. São plantas que têm espinho e não têm folhas para evitar a perda de água. Que com espinho não vai ter perda de água tão grande assim. Agora, se fosse folhas, teria sim. A gente vê, por exemplo, a nossa vegetação, é uma vegetação bem parecida com a vegetação do deserto, que são plantas chamadas de xerófilas. São plantas que têm espinho. Nós temos aqui, por exemplo, o clima polar. O clima polar, como a gente pode observar, ele vai ser o quê? O clima polar é um clima que é encontrado nas regiões mais distantes do planeta, não é? Tanto na parte do hemisfério norte como no hemisfério sul, ou seja, no polo norte e no polo sul. Nós vamos observar que esse clima polar também vai aparecer no território da Rússia, e a gente vai observar que ele vai apresentar o quê? Uma pequena quantidade de chuvas e uma baixa temperatura durante todo o ano. Quase não existe verão nesses lugares. A gente vai observar, por exemplo, que a vegetação, ou seja, o tipo de plantas que existem em lugares de clima polar, nós vamos observar então que ele vai ter o quê? São plantas que são pequenas. Essas plantas que são pequenas, elas não conseguem crescer. Por quê? Aquele solo, basicamente, ele vai ser congelado porque o clima ele é muito frio. Então, se o clima ele é congelado, a gente vai observar que as raízes não conseguem crescer e as plantas também não conseguem. Então, a maior parte são plantas pequenas e esse tipo de plantas que existe no clima polar, o tipo de vegetação é chamado de tundra. Observem aqui. Quais são, então, o tipo de plantas que existem na vegetação de tundra? Nós vamos dizer que são arbustos, plantas pequenas, são ervas, são líquens e musgos. São todas plantas pequenas em uma maior parte. E a gente vê aqui, por exemplo, o chamado clima semiárido. Quando a gente fala então do clima semiárido, a gente vai observar que existe o quê? Nós vamos falar então sobre o nosso clima. Quando a gente fala, por exemplo, do nosso clima semiárido, nós vamos observar quais são as características do clima semiárido que nós encontramos aqui na nossa região. Vamos ver que o clima ele tem uma alta temperatura, é um clima que é seco, é um clima que mal apresenta chuvas e quando chove é mal distribuído pela nossa região. E a gente vai observar que ele é o clima mais quente o mais quente do Brasil, vai ser o nosso clima chamado semiárido, que vai predominar tanto aqui na região do Agreste, como também na região do Sertão. Porque muitas pessoas vão dizer, nós fazemos parte do Sertão. Estão totalmente errados. Sertão é a partir de Arco Verde, certo? Então, pessoal, a gente vê, quando a gente fala então do clima semiárido, que ele não existe apenas aqui no Brasil, mas em outros lugares do planeta, nós vamos observar que a vegetação do clima semiárido, aqui no Brasil nós vamos ver que é a caatinga e o cerrado. Agora, por exemplo, em outros lugares, nós vamos chamar, por exemplo, uma vegetação parecida com a caatinga, eles chamam em outros países de estepes e pradarias. Então, que é mais conhecido como os estepes. Aqui nós vamos dizer que a vegetação, os tipos de plantas do nosso clima semiárido, seriam então a caatinga. A caatinga ela significa mata branca. São plantas que elas são chamadas de xerófilas, como o xique-xique, nós temos então uma da caru. São plantas que têm espinho, porque elas perderam o espinho para o quê? Para conseguirem sobreviver mesmo durante o clima quente e seco que nós temos durante todo o ano. Então a gente vai observar
que essas plantas nem sempre elas foram assim. Nós vamos observar que as plantas elas sofreram mudanças ao longo do tempo. Antes eles tinham folhas, como por exemplo o mandacaru, e com o passar do tempo criaram espinhos para evitarem a perda de água. A gente vai observar então que essa aqui nós vamos ter o chamado clima frio de montanha. E esse clima frio de montanha ele vai ser o quê? Se a gente observar, esse clima frio de montanha pronto, pessoal, olha, aqui nós temos o clima frio de montanha. Como eu disse no início da aula, que quanto o lugar ele é mais alto, mais frio ele vai ser. Então a gente vai observar que o clima frio de montanha, ele vai acontecer em lugares que são muito altos. Por exemplo, nós vamos ter em montanhas aqui do Brasil, em lugares de montanha, ele vai ter o clima frio de montanha, o próprio nome já diz. Nós temos no sul, no sudeste, nós encontramos também na região centro-oeste do Brasil, e também em outros lugares do planeta. Nós vamos observar que existe o quê? Esse clima, então, frio de montanha, a gente vai observar, então, que ele geralmente se encontra em grande parte da Europa, em grande parte das montanhas dos Alpes, né? E também em parte dos Estados Unidos. E aqui no Brasil também nós encontramos. Quando a gente fala do clima frio de montanha, nós vamos ter, então, um tipo de vegetação também adequado a esse tipo de clima. Esses tipos de plantas vai ser a vegetação de altitude. O próprio nome já diz. Frio de montanha, a vegetação de altitude. Vai lembrar, quanto mais alto, maior vai ser a diversidade de plantas que existe. A vegetação, o tipo de planta também vai se adequar a esses lugares frios. E a seguir nós temos o clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo ele vai ter um verão seco e um verão seco e inverno chuvoso. Nós vamos ver então que esse tipo de clima ele vai se encontrar principalmente ao mar Mediterrâneo. Então a gente vê, por exemplo, aqui nós não vamos encontrar o clima mediterrâneo, porque nós estamos o quê? Bem distante do mar Mediterrâneo. Ele vai se encontrar principalmente lá na Europa. A gente vê, por exemplo, que esse clima mediterrâneo, ele também vai ter então vegetação, vai ter uma vegetação também semelhante em uma parte à nossa, que são plantas que têm espinhos, e a gente vê, por exemplo, que vai acontecer também esse tipo de vegetação que ele é um pouco menor, certo? São plantas pequenas que se adequam a um inverno chuvoso e a um verão que é seco, certo? É o contrário do que acontece aqui, na nossa região. Pronto, pessoal, então todos os tipos de climas. Quem chegou no início, chegou depois, que eu já tinha iniciado, como no caso do João, eu vou colocar o vídeo que eu estou gravando, por isso que está vermelho aqui, e João e os outros vão terem que assistir para não atrasar a explicação, ok? Então, no início, assim que eu terminar, eu vou colocar esse vídeo lá no grupo, e aqueles que não assistiram vão lá rapidinho ver o que perderam no início da aula. E eu expliquei o que é o clima tropical, que tem altas temperaturas. Nós vamos ver que só tem duas estações do ano bem definidas, que é o inverno e o verão. E a gente vê que a vegetação, ou seja, tipos de plantas que vão existir nessa região, vai ser a floresta tropical. Por exemplo, nós temos aqui a Mata Atlântica. Nós temos a floresta equatorial, que é um clima quente e úmido, que vai se encontrar próximo à linha do Equador. E o tipo de plantas que existe lá vai ser a floresta equatorial. São plantas que são grandes e as folhas são largas e grandes também. Como por exemplo, nós temos a floresta amazônica. Nós temos aqui o clima temperado. O clima temperado é um lugar que ele vai ter um clima mais frio. Tem as estações do ano bem definidas. Por exemplo, nós temos o inverno, o verão, a primavera e o outono. E a gente vê que a temperatura é mais fria. Esse tipo de clima ele vai se encontrar em vários lugares, como na Europa, como em parte da Ásia, e vamos encontrar também aqui na América, lá nos Estados Unidos. O tipo de vegetação de plantas que existe nos Estados Unidos é uma vegetação ou plantas chamadas de plantas caducas. São plantas que durante o inverno perdem as folhas.
Nós tivemos também um clima frio, ou seja, se é um lugar que tem uma temperatura negativa, e a vegetação do clima frio são chamados de coníferas. São plantas que têm o formato de um cone. Para fazer o quê? Quando vai cair a neve, ela cai nessas plantas, ela vai cair com muita facilidade. E vamos ter também o clima subtropical. Eu acho que a partir daí João já tinha começado, já tinha chegado, né, João? João? Pronto, pessoal, olha, bem rapidinho aqui. Deixa eu só mostrar a vocês uma questão aqui, bem, só para a gente terminar. Deixa eu ver. Pronto, ok. Pronto, pessoal, então veja aqui. Quando a gente fala então dos climas do mundo, que nós vemos que são 10 que existem, nós não poderíamos deixar de estudar os tipos de climas. Os tipos de climas então que existem. Deixa eu colocar só para compartilhar a tela, viu? Pronto, está compartilhando, pessoal? Sim. Ok, então vamos lá. Vocês podem ver, então, a partir daí, que no Brasil existem vários tipos de climas. A maioria das pessoas pode dizer que é o clima tropical, semiárido. Estão erradas. Nós vimos, então, que o clima ele pode variar de acordo com a altitude e de acordo com a posição em relação ao Sol. Nós vamos dizer aí, por exemplo, que em grande parte do Brasil, que vocês estão vendo aí na cor de rosa, vai ser a região norte do Brasil. Lá, na região do Amazonas, Tocantins, do Pará, nós vamos ter o chamado clima equatorial. E esse clima equatorial é um clima que ele é quente e que ele é úmido. E a vegetação vai ser a vegetação equatorial. Não é? São plantas altas com as folhas largas. Nós temos também um clima chamado subtropical. O clima subtropical vai ser, por exemplo, onde nós temos aí o que nós vamos ter, por exemplo, Santa Catarina, nós vamos ter o Rio Grande do Sul. Então a gente vê que a região sul do Brasil vai ter o clima chamado subtropical, certo? Esse clima subtropical a gente vê que é um clima que ele vai ser mais frio, um inverno muito rigoroso, podendo até cair geadas, certo? Às vezes até neve. Como a gente vê, por exemplo, Santa Catarina, nevou, é uma geada que nós vamos chamar. Nós temos o clima semiárido. O clima semiárido que nós vamos ver é esse que está em amarelo. Veja que é parte da região nordeste, nossa região. E a gente vê, né, que nós sabemos então, o clima semiárido vai ser um clima quente e seco durante todo o ano. Nós temos o clima tropical. O clima tropical que a gente vai observar então, ele vai acontecer em qual região? Vejam aí que nós temos o clima tropical, ele vai acontecer em grande parte da região centro-oeste, da região nordeste, vai ser banhado então pelo clima tropical. Nós temos também o clima tropical de altitude. Quando muitas pessoas falarem que o clima de São Paulo ele é frio, muitas pessoas vão dizer que ele tem um clima frio, realmente. A gente vê que o clima que deve ser definido então na região de São Paulo, da parte da região sudeste, veja aí o nome que nós utilizamos. É o chamado tropical de altitude. Altitude porque lá vai se encontrar mais alto. Vamos ver, por exemplo, aqui. Nós temos então aqui o clima tropical, que é em grande parte da região nordeste e da região centro-oeste do Brasil. Nós vamos observar que na região nordeste, sudeste e centro-oeste e parte do norte do Brasil, nós vamos observar que a principal característica do clima tropical são duas estações de um ano bem definidas, com verões quentes e chuvosos e invernos secos. O clima tropical de altitude, ele vai se diferenciar do tropical por ser mais chuvoso, apresentar um verão mais brando e um inverno mais frio. É o clima das terras altas do sudeste e das partes sul e centro-oeste do Brasil. Então a gente vê que as montanhas lá de São Paulo, ou então de Santa Catarina, ou então vamos ter da parte da região de Goiás, nós vamos dizer que eles são chamados de tropical de altitude. E temos também o tropical atlântico. Quando a gente fala do tropical atlântico, vai ser um clima que vai se encontrar próximo ao litoral do Nordeste
por exemplo, lá de Recife, e vamos ter o litoral também de São Paulo e do Rio de Janeiro. Assim como o clima tropical vai ter duas estações do ano, porém a gente vê que vai receber uma grande quantidade de massa de ar que vem do Oceano Atlântico, por isso que é chamado de tropical atlântico. Então a gente vê, aqui no interior não tinha como receber essa massa de ar do Oceano Atlântico, porque estamos no interior. Quem recebe mais é quem está próximo ao mar e recebe então mais essa massa de ar, é mais influenciado então. Então, pessoal, é assim que a gente então vai observar que a região, por exemplo, o clima subtropical, ele é bem interessante porque vai ser um clima mais frio aqui no Brasil. Ele vai se encontrar na região sul, especialmente na região sul do Brasil, e ele vai ser caracterizado por estações do ano bem definidas, com chuvas bem distribuídas, invernos rigorosos, quedas de temperaturas, e a gente vê, por exemplo, então aqui nós temos a representação do Rio Grande do Sul. Então a gente vê que a região, grande parte então da região sul do Brasil, ela vai então receber o clima chamado subtropical. Grande parte de São Paulo vai receber o chamado clima tropical de altitude. É um clima que ele é mais frio devido à altitude em que eles estão.